começar então, né? Hoje é o 8º tema, a aromaterapia para a saúde física, mental, emocional e energética. Então, os primeiros questionamentos que vocês devem ter aí na cabeça de vocês devem ser: o que são e de onde surgiram os óleos essenciais, não é mesmo? Então, eu preparei assim para a gente conhecer um pouquinho dessa terapia linda que nos ajuda a cuidarmos integralmente da nossa saúde nas questões física, mental, emocional e energética. E nesse caso, claro, é bom que nós conheçamos a origem e a importância dos óleos essenciais para a sobrevivência das plantas, de modo que nós possamos compreender a ação e os benefícios dessas substâncias para os demais seres da natureza, incluindo a nós mesmos. Então, eu vou descrever essa trajetória de uma maneira resumida, vou tentar que ela seja de uma maneira resumida, somente para nos localizarmos no tempo e na história da aromaterapia, ok? Então, assim, estima-se que a existência de vida na Terra teve início há uns 3,6 bilhões de anos e que as primeiras plantas fotossintetizantes surgiram há mais de 1 bilhão de anos. Mas essas primeiras plantas surgiram no ambiente aquático e elas não eram capazes de produzir óleos essenciais devido ao metabolismo simples que elas possuem. Então, essas plantas elas são representadas por 2 grupos vegetais, que são as briófitas e as pteridófitas. Então, somente há cerca de 500 milhões de anos é que surgiram as primeiras plantas terrestres. E essas, sim, foram responsáveis pela primeira produção, né, pela produção das primeiras moléculas aromáticas, que são os primeiros óleos essenciais. A história diz, né, que a Terra passou por um período de glaciação em que o planeta Terra foi intensamente resfriado. Então, algumas dessas primeiras plantas, que são conhecidas como gimnospermas e representadas em um de seus grupos, né, em um de seus filos, pelas coníferas. Então, essas precisaram se desenvolver e desenvolver, na verdade, um mecanismo especial para que pudessem resistir a temperaturas abaixo de zero. Isso porque todos nós sabemos que a água ela aumenta de volume quando congela. Então, nesse caso, se a planta não tiver uma estratégia para se proteger, quando a seiva líquida dentro dela congelasse, elas iam ser rasgadas de dentro para fora e iriam morrer, certo? Assim, nasceu a hipótese mais difundida sobre o surgimento dos primeiros óleos essenciais. Essas plantas desenvolveram um mecanismo de defesa muito interessante, que é uma substância chamada pineno. E a função dela é justamente impedir que a seiva da planta congele. O pineno, ele favorece que a seiva permaneça líquida, ainda que a temperatura esteja a 50 graus negativos. Vejam só vocês. Entre as coníferas que produzem óleos essenciais estão o pinheiro, o cipreste, o abeto, o espruce, a tuia, o cedro e o junípero, que são essas árvores, né, que não possuem frutos, né? E veja vocês que interessante que é a mãe natureza, como tudo está realmente minuciosamente conectado, eu digo, na natureza, porque as indicações e os efeitos produzidos em nós pelos óleos essenciais dessa espécie de plantas estão ligadas à defesa do nosso organismo no que se refere aos problemas de pele e ao sistema respiratório. Claro que tem outras propriedades e outras funções, mas vejam vocês como que é interessante a gente pensar nas propriedades curativas e terapêuticas dos óleos essenciais dessas plantas em nosso organismo, porque elas estão associadas às primeiras defesas na própria planta devido ao frio, né? A questão da respiração e tal, e inclusive da pele também, né? Proteção da pele. Olha como que isso faz sentido, como que isso é tão legal. Então, o mecanismo maravilhoso de defesa da planta também se reflete no uso que nós fazemos das essências em nós mesmos, né? Dos óleos essenciais em nós mesmos, já que nós aprendemos a extraí-los nessa intenção de também nos protegermos. Se você pegar o óleo essencial
essencial das coníferas vai perceber que as notas aromáticas, os cheirinhos, né, são muito parecidos. Isso acontece porque quimicamente essas plantas são muito parecidas. O repertório delas de produção de óleos essenciais é baixo e os cheiros são muito parecidos porque a produção química, né, é bastante semelhante. Mas vamos continuar essa conversa aí sobre a história do surgimento das plantas que produzem óleos essenciais. Então, assim, há aproximadamente 200 milhões de anos surgiram as primeiras plantas com flores, que são as angiospermas. E essas melhoraram ainda mais a própria capacidade e experiência em produzir óleos essenciais. Então, com o surgimento das angiospermas, a gama de produção dos óleos essenciais se tornou mais diversificada, com outras propriedades, de variados repertórios e composição química produzida por essa sábia natureza na evolução, né, no processo evolutivo mesmo, no tempo. Então, vamos recapitular aí essa cronologia de evolução. A gente pode dizer, então, que peixes, anfíbios e répteis evoluíram com as gimnospermas, as plantas que não produzem flores, há aproximadamente 500 milhões de anos. E os mamíferos surgiram há aproximadamente 200 milhões de anos, junto com as angiospermas, que produzem flores. Então, como que a natureza é tão sábia? Eu não me canso de dizer e perceber que essa sabedoria da natureza, né? Mas o que toda a história e muito mais, que não vai dar tempo da gente contar aqui, de nós conversarmos aqui, tem a ver com a importância dos óleos essenciais para a nossa vida, então. É que se a gente compreender a importância deles nas plantas, nós iremos entender mais facilmente como os óleos essenciais podem ser melhor aproveitados no funcionamento também do nosso sistema, o nosso organismo. Então, a ação dos óleos essenciais nas plantas sempre será um grande indicativo das propriedades benéficas que os óleos essenciais irão desenvolver em nós, no nosso organismo. Então, assim, algumas das características, né, e das ações dos óleos essenciais é que eles catalisam o metabolismo da planta, ou seja, estimulam, dinamizam, aceleram e incentivam o funcionamento dessa planta. E vão fazer isso também em nós. Protege as plantas da herbivoria. O que isso significa? É uma espécie de defesa, né? Um mecanismo que alguns animais passam a entender a planta como venenosa, não as coma, por exemplo, e aí essa planta garante a perpetuação da sua espécie, né? E dentre outras coisas. Também proteção solar. Sim, as plantas também se protegem do sol naturalmente. 2 exemplos são a mirra e o olíbano. O óleo essencial delas promove o desenvolvimento de uma camada protetora ao redor da planta, que impede que os raios do sol as desidrate e as mate de calor. E a mirra, ultimamente, tem sido utilizada como botox natural. As mulheres têm usado como botox natural, olha para vocês verem, ela tem esse fator de proteção solar, mas também de ajudar no rejuvenescimento e na regeneração da pele. Não só a mirra, mas outros óleos essenciais também fazem essa função em nosso organismo. Uma outra função dos óleos essenciais nas plantas é atrair polinizadores, ou seja, eles possuem mecanismos que atraem a atenção dos polinizadores, dos insetos e animais polinizadores, que também é a garantia de que essa planta vai manter a sua espécie em existência, a perpetuação de sua espécie. Então, ela atrai os animais com esses aromas agradáveis para que eles ajudem a perpetuar a espécie. Também agem os óleos essenciais como estimulantes hormonais em animais e insetos. Então, nesse caso, podem ajudar no equilíbrio natural dos seres, né? A equilibrar toda a fauna e a flora, ajudar nesse equilíbrio. E protegem contra bactérias, fungos e vírus. É uma defesa contra os hospedeiros que possam destruí-las. É uma ação inseticida mesmo, porque
dependendo de quem entra, pode matar essa planta, destruir. Então, ela tem essa ação inseticida mesmo, vamos dizer assim, né? E olha só que legal. Por causa dessas propriedades e de outros, os óleos essenciais são entendidos como a inteligência imunológica das plantas. Os óleos essenciais são produzidos por um metabolismo muito especial e bem complexo que as plantas desenvolveram, além do mecanismo de base que já lhes confere capacidade suficiente para que elas possam sobreviver. Porque as plantas elas já têm o metabolismo que garante a vida, mas além disso, elas desenvolveram esse mecanismo complexo na produção de aromas. Então, mais uma vez, a magnífica sabedoria da natureza nos surpreende com essa criatividade, essa capacidade das plantas em criar substâncias aromáticas que são capazes de influenciar os demais seres que estão ao seu redor. Os óleos essenciais, então, são a maneira que as plantas encontraram para se comunicarem com o mundo, se comunicarem com tudo que está ao redor delas. E, de forma especialmente importante, para o equilíbrio da vida do planeta, porque eles participam ativamente no controle térmico da atmosfera. Um exemplo disso é a liberação de óleos essenciais pelas florestas de coníferas, e eles têm a função de colaborar para o resfriamento da atmosfera do planeta. Vocês sabiam disso? Pois é, os óleos essenciais participam ativamente para o equilíbrio climático da Terra. Mas é sempre bom deixar claro também que nem todas as plantas são capazes de produzir óleos essenciais, ok? Então, assim, vamos nos perguntar como que se descobriu o uso das propriedades curativas e terapêuticas dos óleos essenciais. Então, a relação do ser humano com as plantas datam de milhares de anos, nesse nosso movimento, né, natural de busca pela sobrevivência, e as plantas aromáticas, obviamente, chamaram a atenção humana. Há registros arqueológicos muito antigos, no Iraque, no Egito, na Índia, e sabe-se que na Índia, né, há registros que os egípcios, na Índia, sabe-se que há registros egípcios, que os egípcios detinham conhecimento muito apurado sobre as ervas aromáticas entre 5 e 10 mil anos atrás. Naquele tempo, não existia o processo de destilação, que é uma das maneiras como nós extraímos atualmente os óleos essenciais. Mas eles usavam as propriedades aromáticas das plantas por meio da maceração, né, das plantas em óleos vegetais. E usavam tudo isso justamente para os cuidados da pele, dos cabelos e, é claro, com as finalidades terapêuticas também. E uma prova da sabedoria deles é que já lá naqueles tempos longínquos, quando alguns cientistas abriram tumbas antigas de faraós, eles foram ficando surpresos com a quantidade de vasos de alabastros que continham ungüentos feitos com maceração de plantas aromáticas. E uma outra surpresa deles é que na tumba do Tutâncamo existia também nardo indiano, mirra, cárdamo, canela, olíbano e várias outras plantas aromáticas. E quando eles desembalsamaram, o estado de conservação desse faraó estava ainda melhor do que de outros faraós que eles já haviam encontrado anteriormente. E aí eles resolveram investigar, lógico, né? E na investigação científica, eles descobriram que havia sido usado no Tutâncamo o óleo essencial de cedro, que não havia sido usado nos demais faraós, porque eles tinham sido usados todas as outras macerações, a cera de abelha, mas o cedro não tinha sido usado nos anteriores. Então, os cientistas usaram o cedro do Atlas, que era o que os egípcios usavam no tempo dos faraós, e realizaram, então, uma experiência com ossos de porcos e com carne em volta com tecido, e reproduzindo o uso do unguento que continha o cedro do Atlas, para confirmarem a tese
sobre o bom estado de conservação do tutâncamo. E o que eles descobriram? Que aquele unguento foi capaz de aumentar 300 vezes a presença de uma enzima chamada alcalilfosfatase, que atualmente, em pesquisas mais recentes, já ficou comprovada como eficaz na manutenção e integridade da pele e dos ossos. Mas, para a gente ir prosseguindo aí nessa conversa, porque a história é longa, existiram outras personalidades históricas que se beneficiaram das plantas aromáticas ao longo do tempo, como a Cleópatra, por exemplo, que ela usou aromas de rosas e jasmins para seduzir Marco Antônio nos passeios de barco. As rosas, elas são conhecidas como eficazes produtoras da fertilidade. Elas são consideradas a concentração do feminino. Então, elas trabalham nas questões uterinas, melhoram as funções uterinas. Mas elas também são capazes de melhorar, aumentar a produção de espermatozoides e fortalecer o vínculo entre o casal. As rosas são especialmente utilizadas no fortalecimento do vínculo entre casais antes da gestação e no parto. É um período delicado, onde é necessária a serenidade, a compreensão, né, e aquele aconchego que a rosa traz já no ser dela mesmo, né? A rosa tem essa capacidade de trazer serenidade, então ela é usada para isso. E a cultura egípcia, ela não pode ser pensada de maneira alguma sem a utilização das plantas aromáticas, que lhes são muito características. Existem também, claro, outras culturas ao longo da história que denotam a utilização das plantas aromáticas. São belíssimas histórias que não dá para serem contadas todas de uma vez, mas que eu espero que desperte em nós a vontade de conhecermos mais e mais sobre os benefícios dos óleos essenciais, que atualmente são comprovadamente eficientes para a nossa saúde integral. E, por meio da aromaterapia, os óleos essenciais estão inseridos na política nacional de práticas integrativas e complementares, entre as 29 práticas que eu já até mencionei com vocês anteriormente, né, que são aprovadas e autorizadas nos atendimentos do SUS. Então, os óleos essenciais, eles estão nessa estrutura que o SUS autoriza e aprova. Então, vamos dar um salto aí no tempo, né, com as histórias das plantas aromáticas, e vamos lá para o meados do ano de 1920, quando a aromaterapia nasce para a história, por assim dizer. Que é quando um químico francês chamado René Maurice Gattefossé, ele herdou uma fábrica de insumos cosméticos da sua família, e aí um dia no seu laboratório ele sofreu um grave acidente com queimaduras em seus braços após uma explosão de caldeiras. E aí, a partir desse ponto, dessa explosão, existem várias histórias sobre como Gattefossé passou a utilizar o poder terapêutico dos óleos essenciais, que ele mesmo já tinha conhecimento sobre as propriedades químicas em benefício da saúde humana. Uma dessas histórias diz que ele logo mergulhou os braços num tonel de óleo essencial de lavanda e foi utilizando esse processo até a completa restauração da saúde da pele. Uma outra história já mais contida conta que após muito tempo de tratamento convencional, os médicos já cogitando assim amputar o braço por conta das infecções que não cediam aos inúmeros antibióticos que estavam sendo utilizados, e aí naquele momento de angústia por ficar prestes a perder o membro, Gattefossé começou a lavar as feridas, né, com o óleo essencial da lavanda, e em poucas horas ele começou a perceber melhora. E com o passar do tempo, em alguns dias, as feridas já estavam desinfeccionadas e cicatrizadas, e aí não foi mais necessário que o braço fosse amputado. Mas, enfim, independente de como fato, né, como de fato essa história de Gattefossé aconteceu, o importante é que a lavanda francesa, a lavanda angustifolia, que foi a que ele usou, com o seu poder de cicatrização e regeneração da pele,
o ajudou a recuperar e manter o braço saudável. Mas a cicatrização foi tão melhor do que qualquer outra medicação da época que o Gattefossé passou a estudar a aromaterapia e divulgar artigos que ele mesmo publicava, escrevia e publicava num jornal informativo da empresa que pertencia à sua família. Aí, em 1937, ele publicou um compilado de artigos e nomeou a aromaterapia. E foi assim que, na França, pela primeira vez, alguém disse a palavra aromaterapia no mundo. E assim nasceu essa terapia linda que nós utilizamos atualmente, que possui comprovações e estudos com bases científicas, bioquímicas e médicas. No entanto, a aromaterapia ela é mais utilizada nas áreas de manutenção do bem-estar, partindo do princípio da complementação das práticas convencionais em tratamentos de saúde física, mental, emocional e energética, como eu falei, que é o caso do SUS, que aprova e autoriza a utilização dos óleos essenciais. E, a partir de Gattefossé, muitas outras pessoas foram abrindo os caminhos para a expansão e a divulgação da aromaterapia no mundo, e ela, em muito, contribui para as nossas questões de saúde integral. Então, o que são, de fato, os óleos essenciais? Eles são substâncias químicas voláteis, extraídas de várias partes das plantas, inclusive de resinas, e é retirada por um processo de extração conhecido como destilação. O mais conhecido é a destilação. Existem outras formas de retirar, né? Mas a destilação é o mais conhecido e o mais utilizado. Então, em nosso organismo, vamos falar um pouquinho sobre nós, como usar os óleos essenciais, a aromaterapia em nosso benefício. Existe basicamente 3 vias de uso. A inalação, que pode ser direta ou indireta. Na inalação direta, ela é feita pela absorção dos aromas por meio do olfato, né, numa intensidade maior, ela tem objetivos mais específicos de complementar tratamentos de sinusite, rinite, bronquite, pneumonia e também as questões emocionais, né? Então, nós podemos usar no colar difusor, pode pingar algumas gotinhas na mão, não é muito indicado, mas pode pingar umas gotinhas na mão, aproximar alguns centímetros do nariz, pode usar na água quente ou no algodão. No algodão, as moléculas aromáticas, elas permanecem por mais tempo, então você consegue utilizar, se beneficiar aí por um tempo maior do poder aí dos aromas dos óleos essenciais. Já a inalação indireta, ela acontece por meio da difusão dos óleos essenciais no ambiente, com a utilização dos difusores de aromas, que vão dispersar os óleos essenciais no ar, e essas moléculas vão permanecer intactas aí por algumas horas. Então, vai poder proporcionar a purificação e melhoria da qualidade do ar, né, com essas moléculas poderosas que, além disso, vão atingir ou afetar a nossa memória, os nossos hormônios e as nossas emoções pela via olfativa, além de deixar o ambiente muito mais leve, muito mais gostoso de sentir, né, aquele cheirinho bom dos óleos essenciais que são benéficos para a nossa saúde. E aí vem a via de uso interno, que se dá por ingestão dos óleos essenciais. E neste ponto eu preciso ressaltar que essa utilização deve ser muitíssimo cautelosa e somente com orientação de um aromaterapeuta experiente. Eu gosto sempre de deixar bem esclarecido que eu não sou contra a ingestão, mas eu tenho muitas ressalvas em razão das diversas situações que têm acontecido após a divulgação dos óleos essenciais de uma maneira assim bem desenfreada nas redes sociais e outras mídias, de modo que muitas pessoas acabaram tendo acesso a informações desencontradas e até muito irresponsáveis quanto à utilização em algumas situações. É só por isso que eu gosto de colocar essa ressalva. E aí vem a terceira forma de nós nos beneficiarmos da aromaterapia, que é através do uso tópico, a utilização na pele das formulações preparadas especialmente para cada pessoa. A nossa pele ela tem uma boa aceitação dos óleos essenciais, então torna essa via de ação muito estratégica
para diversos objetivos terapêuticos, quer sejam físicos, emocionais ou energéticos. Então, essas são as 3 principais vias, né, as 3 principais maneiras de nós cuidarmos de nós mesmos com as propriedades curadoras e terapêuticas dos óleos essenciais. E, mais uma vez, eu quero enfatizar que todas as vias de utilização dos óleos essenciais precisam da orientação de um aromaterapeuta, porque eles são compostos químicos muito concentrados, são substâncias químicas que vêm da natureza em seu estado mais genuíno possível. E, nesse caso, cada pessoa, sendo única, reage conforme as suas características, singularidades e questões específicas, tanto na área física, quanto mental, emocional ou energética. Isso significa que os óleos essenciais, eles irão reagir em nós, conforme as nossas necessidades ou não, conforme a aceitação do nosso sistema, do nosso organismo ou não. Por isso, a importância de se conhecer as dosagens e as vias de uso mais apropriadas para cada pessoa. Nós somos singulares. Então, a gente precisa também ter esse olhar individualizado para cada um, combinado? Então, eu espero que essas primeiras informações tenham sido proveitosas, que façam a diferença de alguma maneira para cada um de vocês aqui presentes hoje. E para quem ouvir isso mais tarde também, né, essa transmissão mais tarde. E a partir de agora, eu vou ceder o espaço para que vocês possam expor os seus questionamentos e as considerações. E desde já agradeço por vocês participarem dessa egrégora linda de aprendizagens mútuas, de trocas verdadeiras e que nós podemos nos beneficiar disso. Combinado? Muito obrigada, gente. Gratidão mesmo.